Quem é Marise Barroso? Bem, eu posso dizer que eu sou um pouco reflexo do que eu aprendi em casa, né? Eu acho que eu sou uma pessoa motivada, uma pessoa que sempre teve um propósito muito claro na vida. Muito uma pessoa de cuidar. Eu sinto que eu nasci para isso, sabe? Como para cuidar das pessoas, cuidar das coisas que estavam em volta de mim, desde muito pequenininha, assim, era uma coisa que nasceu em mim. E eu acho que esse lado é um lado muito do feminino mesmo, né? Coisa de você ter propósito, de você ter valores assim muito sólidos, assim, muito marcados e que foram reflexo da minha família, especialmente eu diria da minha mãe e da minha avó. Eu tive uma avó que foi uma segunda mãe para mim, porque minha mãe trabalhava fora, né, desde sempre. Eu nunca tive uma mãe daquela que fica o tempo inteiro com os filhos em casa. E minha avó cuidou de mim desde que eu nasci. E depois também dos meus 2 irmãos. E ela era, assim, um exemplo realmente de essas pessoas que você não vê mais na vida, sabe? De amor ao próximo, de perdão, de justiça, de felicidade o tempo inteiro, sabe? Apesar de todas as dificuldades que ela passou na vida, minha avó, ela ficou viúva muito cedo e tinha 3 filhas, né? E passou, assim, muita dificuldade, lavava roupa para famílias, para poder ajudar na criação das 3 filhas, mas era aquela coisa da felicidade plena, sabe? Minha avó sempre estava cantando, minha avó sempre estava alegre, sempre tinha uma palavra positiva, nunca lamentar, nunca... Então eu aprendi com isso que realmente na vida não tem nada que seja difícil, que seja impossível, sabe? Sempre que você tem um propósito claro e você se organiza realmente para que aquele propósito seja realizado, você consegue ordenar a tua vida para aquilo, né? E eu acho que aí quando isso acontece na tua vida, você perde o medo. Eu acho que hoje o mundo está muito guiado pelo medo, né? Sobretudo no meio que eu vivo, né? O meio executivo, você vê que as pessoas hoje são muito guiadas pelo aquilo que elas têm, né? Vale, por exemplo, se eu tenho um cartão de visita, eu pertenço a uma empresa, né? E muitas vezes as pessoas abrem mão de seus valores, muito por isso, porque tem medo de perder aquela posição, tem medo de perder o status, aquela situação na qual ela está inserida, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que não, realmente é uma coisa que não tem importância nenhuma, né? Que você sempre vai ter condição de ter o essencial na vida. Eu nunca tive medo de enfrentar as coisas, porque esse princípio que eu aprendi em casa, de que você sempre vai ter condições de ter o essencial na tua vida, né? O essencial é você poder viver com dignidade, você poder criar seus filhos, fazendo o que for, né? Eu acho que isso é uma coisa de princípio de vida mesmo. Então, eu aprendi, por exemplo, desde muito nova, aprendi a costurar, aprendi a bordar, tudo que é trabalho manual eu aprendi a fazer. E minha avó falava assim, olha, se você algum dia tiver que sair de um trabalho e tal, você sabe fazer um monte de coisa com a qual você pode, né, sobreviver, vamos dizer assim, ter uma vida digna, né? Então, com esse princípio, você nunca... Essa coisa do medo, eu acho que ele está muito associado ao que hoje move as pessoas, que é o ter, né?
eu vou ter mais, eu vou ter status, eu vou ter mais coisas, eu vou juntar mais dinheiro. E eu nunca fui movida por isso, né? Qual era o propósito que te movia? Construir coisas com princípios, coisas com fundamento, poder ter uma família, criar meus filhos com felicidade. Eu acho que a felicidade, eu acho que isso é eu acho que esse sempre foi o meu propósito, sabe? A busca pela felicidade, não só minha, a felicidade de todas as pessoas que estão ao meu redor. E desde muito pequena eu acreditava que eu tinha como construir essa felicidade, né? Quando eu tinha 10 anos, eu pedi para o meu pai, eu via que tinha muita criança, na época que eu fiz a escola, sempre estudei em escola pública, né, desde pequenininha, eu via que tinha muita criança que entrava na escola e tinha muita dificuldade assim para começar, porque antes não existia tanto hoje já é obrigatória a alfabetização, né? Aquele ano antes da primeira série é obrigatório hoje no Brasil, antes não era, antes muitas crianças não faziam jardim de infância, né? Então elas entravam muitas vezes sem saber ler, escrever, não conheciam as letras e já entravam direto na primeira série, né? E eu via que muitas crianças da minha vizinhança não tinham alfabetização, não tiveram a oportunidade que eu tive, que a minha mãe me ensinou, a minha avó, desde pequenininho eu aprendi as letras, aprendi os números, aprendi a somar, né? Essas coisas quando você entra na escola já sabe o básico. E aí então eu pedi para o meu pai era mestre de obras, então ele também sabia fazer tudo, né? Qualquer coisa que tinha que fazer em casa ele sabia fazer, ele construiu nossa casa, todos nós ajudamos, então eu pedi para o meu pai, a gente tinha ainda uma laje em casa que não tinha feito nenhuma construção, né? Aí eu falei, pai, será que dá para a gente fazer umas carteiras aqui e colocar um quadro negro para eu chamar as crianças, para eu ajudar e eu alfabetizar essas crianças? E meu pai fez 5 carteiras, fez o quadro negro, né? E eu alfabetizei um monte de criança, um monte. E um dia, assim, eu já nem morava no Brasil, eu recebi por correio o diploma de advogada de uma dessas meninas que eu alfabetizei, né? Que ela teve a oportunidade de entrar no colégio e chegou a fazer faculdade na Universidade de Brasília. E isso para mim, assim, foi uma coisa tão bacana que você diz, caramba, eu nasci para isso, sabe? Eu nasci para utilizar as coisas que eu sei, as coisas que eu aprendi e compartilhar isso com as outras pessoas, tentando construir um mundo melhor, onde as pessoas possam ter mais oportunidades, né? E eu fiz isso no meu trabalho a vida toda, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, e eu tive a felicidade, né, de trabalhar em 2 empresas, a anterior, onde eu estava, que era a Manco, e agora na Maciça, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que foram fundadas por uma pessoa visionária, o Stefan Schmidheiny, que foi um dos percussores de todo o tema da sustentabilidade, foi a primeira pessoa a falar sobre isso em 92, né, na Eco, no 92, e né, quando hoje fala de sustentabilidade, eu vejo que isso, para mim, é sinônimo de amor ao próximo, né? É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro e gerar impactos positivos, né? Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria sustentável, né? Se você pensasse o que eu estou fazendo que pode gerar um impacto negativo na outra pessoa ou negativo na natureza, a gente não faria isso, né? Se a gente tivesse essa capacidade, a empatia, a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? E isso para mim é sustentabilidade. E eu aprendi isso quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos com a minha mãe. A minha mãe nunca me deixou entrar, quando eu era criança, num banheiro público sozinha, né? Sempre me acompanhava. E a minha mãe falava para mim assim, quando a gente saía do banheiro, ela falava, filha, agora a gente vai deixar o banheiro muito melhor do que a gente encontrou.
para que a próxima pessoa que entre aqui encontre o banheiro melhor do que a gente encontrou. Isso é sustentabilidade, né? Então, eu falei, caramba, eu aprendi isso desde pequenininha e eu me encontrei fazendo isso como uma coisa natural na minha vida, né? E ensinei para minha filha, há pouco tempo atrás, eu repeti a mesma coisa que a minha mãe ensinou para mim, né? De que eu tinha que deixar o banheiro melhor para quem viesse depois. E um dia eu estava no shopping Morumbi, e quando eu saí do banheiro com a minha filha, tinha uma senhora de uns 60, 65 anos, e ela chegou e falou para mim, moça, eu fiquei esperando você sair do banheiro porque eu queria te dar os parabéns. Se todo mundo ensinasse o que você ensina para sua filha, a gente não teria mais nenhum banheiro público sujo, todos seriam limpos, né? É isso, eu acho que isso é o resumo do que eu sou, de acreditar que isso é possível, fazer isso possível, dar o melhor de mim, sem aspirar essas coisas que hoje movem, né, o mundo executivo, de poder. O poder para mim foi uma coisa natural, eu não me programei para ser presidente de uma empresa, aconteceu isso naturalmente. E eu acredito que a gente, quando chega numa posição de poder, como hoje eu tenho, a gente tem que usar o poder para o bem, né? Porque o resultado econômico que você vai gerar naquela empresa vai ser consequência disso, de você fazer o bem. Eu vejo que hoje em dia, sobretudo os homens, né? Eu acho que o mundo hoje carece realmente de valores do feminino. Por isso eu acho tão importante a gente dar mais espaço para a mulher na liderança, né? Porque esse mundo construído com os valores masculinos não deu certo, né? Eu acho que está claro que não deu certo, né? Eu vejo que muitos homens executivos, eu tenho certeza absoluta que chegará um momento onde vão se arrepender de ter deixado de conviver com seus filhos, deixado de conviver com a sua família, por estar viajando, por estar o tempo inteiro focado quase que exclusivamente no mundo profissional, né? Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu sempre consegui cuidar da minha casa, eu sempre consegui cuidar da minha família, sempre consegui cuidar bem do meu trabalho, gerar o resultado que era esperado, né, que eu entregasse, mas com essa claridade de que o que vem primeiro, né? Aí fica fácil. Eu vejo que o dia pode ter realmente muito mais horas, né? Quando você entende que essas horas podem ser somadas, né? Então, quando você tem essa capacidade de delegar, de dar espaço para que os outros que trabalham com você, a tua equipe, possa produzir, possa se sentir absolutamente empoderada de realizar, essas horas se multiplicam, né? E você pode ter um dia assim com a soma das horas de todas as pessoas que estão trabalhando com você, né? Então isso para mim essa coisa do limite do tempo, desse estresse pelo horário, acabou, você tem que sair correndo para fazer outra coisa. A gente vive num mundo, aqui em São Paulo pelo menos, o trânsito é uma coisa que você fica preso ali. Se você realmente não vê que você consegue dominar o tempo, em função de que você consegue ser eficiente, consegue fazer com que aquele tempo que você está produzindo realmente renda um resultado, né, positivo, você fica escravo daquilo, né? Então, esse problema, por exemplo, eu não tenho, né? Eu sempre tive muita facilidade de delegar, sempre acreditei que o sucesso é coletivo, né? Nunca fui uma pessoa que você assume que o resultado é seu, né? Ah, eu fiz,
Não, eu sempre acho que qualquer coisa que acontece na tua vida é uma soma do que várias pessoas fizeram para que aquilo acontecesse. Qualquer coisa, né? Se você falar, a minha relação, por exemplo, com a minha filha, a felicidade que eu sinto quando eu compartilho os momentos com ela, aquilo só é possível porque existe a relação, né? Porque existe duas pessoas naquele momento, né? Senão isso não seria possível. E eu acho que no trabalho é a mesma coisa, né? Em todas as coisas que você faz na vida, eu acho que é realmente a soma do tempo que cada um dedica, da paixão que cada quem coloca, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa paixão, nessa motivação. Eu acho que as pessoas fazem tudo melhor na vida quando fazem com amor, né? E o amor, o afeto, são palavras assim que foram proibidas, né, durante muito tempo nesse nosso meio executivo, mas eu sempre fui muito afetiva, né? Eu nunca abri mão desse lado da compaixão, da empatia, do se relacionar com as pessoas, de querer bem as pessoas, de ir trabalhar e fazer o possível para que o ambiente de trabalho fosse um ambiente de felicidade, né? Onde as pessoas vão lá porque querem estar lá. Isso trouxe muitas alegrias para mim. Pessoas que trabalharam comigo durante toda a minha vida profissional até hoje se relacionam comigo. Até hoje eu converso, tem pessoas que são mais novas e me pedem alguns conselhos, né? Todo mundo que já passou pela minha vida profissional, manteve algum vínculo, né? E eu acho que o que move realmente as empresas, o que move qualquer coisa que você queira fazer e ter sucesso naquilo, move porque as pessoas se movem para que aquilo aconteça. Qual é esse novo olhar que o feminino traz no meio executivo? Olha, o feminino, ele tem... Aí quando eu falo no feminino, eu falo do feminino, não da mulher, né? Assim, todo ser humano tem um lado masculino, um lado feminino, né? Nós, socialmente, desenvolvemos isso porque o sexo masculino tomou mais os valores masculinos e o sexo feminino os valores femininos. Mas o ser equilibrado, na sua essência, é um ser que tem os dois lados, né? O lado feminino é o lado do longo prazo, né? É o lado do propósito, é o lado de você saber para onde você quer ir e não abrir mão daquilo que você está buscando, né? Por nada. Eu vejo o exemplo, como eu te falei, da minha mãe. O propósito da minha mãe é que seus filhos estudassem mais do que ela pôde estudar, que eles fossem universitários, né? Infelizmente, ela não conseguiu ver isso em vida. Minha mãe morreu com 54 anos. Mas os 3 filhos se formaram. Esse era o propósito dela e ela conseguiu. Ela fez tudo para que isso acontecesse, né? Então, quando você tem esse propósito, não tem nada, não tem obstáculo que você não consiga transpor, né? E eu vejo que isso, o masculino tem uma visão de mais curto prazo, né? De realização no curto prazo, que também é importante, né? Eu não estou dizendo que um é mais importante do que o outro. O fato de você ser realizador, de você conquistar coisas no curto prazo é muito importante, né? Essa objetividade do masculino. Só que muitas vezes você abre mão do longo prazo pelo curto prazo, né? O masculino tende a isso, enquanto que o feminino não. O feminino ele tem claro, ele vai chegar lá, né? Naquele propósito. Outra coisa que é muito do feminino é a empatia, né? A capacidade que você tem como ser humano de se colocar no lugar do outro. Quando você consegue ter no ambiente corporativo essas duas visões, né? A visão do masculino, da objetividade, da realização no curto prazo, somada com não perder o propósito, não perder qual é realmente
o resultado que você quer mais para frente, né, a perenidade, que aquilo realmente persista no tempo, você consegue conjugar muito melhores decisões. Eu acho que o lucro é absolutamente legítimo, né? O lucro, a gente tem que sentir orgulho de que a nossa empresa seja uma empresa lucrativa, porque a base econômica, do resultado econômico, é o que vai sustentar realmente a empresa no tempo, é o que vai garantir os empregos, né? É o que vai garantir que a estratégia dessa empresa possa ser levada adiante. Isso é legítimo. O que não é legítimo é o exagero, né? É a ganância, é o ter e ter e ter e ter e só ter, né? Eu acho que falta realmente isso do ser, o que essa empresa é, o que essa empresa constrói, como é que é a cadeia de valor, né, dessa empresa, o que ela faz para melhorar, para que todos os agentes da cadeia tenham prosperidade. O problema hoje está em que as empresas, como ente, como instituição, elas conseguem um resultado econômico à custa do que for, né? À custa da natureza, à custa das pessoas que trabalham nessas empresas, de acúmulo por exemplo, de hora extra, ou seja, o adicional forçado, né? Aquela coisa do eu preciso produzir mais, eu preciso ser mais eficiente. Isso sim, eu acho que quanto menos recurso você utilizar na produção, melhor. Você está fazendo um bem para a natureza e vai gerar o valor econômico a partir daí, mas não à custa do que for, né? Então, quando as pessoas abrem mão disso, abrem mão dos seus valores, abrem mão das suas prioridades por ter mais, eu acho que isso é o grande problema hoje no mundo. Eu acho que é o que tem que mudar. É o que eu acho que a gente como líder, né, eu acho que a gente tem essa grande responsabilidade de, pelo menos no ambiente que a gente pode impactar, vendo esse ambiente assim o mais amplo possível, né, vendo ele como toda a tua cadeia de valor, os teus colaboradores, os teus fornecedores, o teu canal de comercialização, os clientes na ponta, vendo toda essa cadeia, né, o que você pode fazer porque toda essa cadeia realmente melhore, né? Quando você pensa desse jeito, você começa a fazer estratégias de negócio muito diferentes, né? Você não está pensando só no resultado econômico, você está pensando na prosperidade. E prosperidade significa que todo mundo na cadeia tem que estar melhor. Eu me conecto nos momentos onde eu sinto que eu preciso passar para o outro, que eu preciso dar uma mensagem positiva. Eu me conecto antes, porque eu acredito nessa força, né? Eu acredito nessa energia do divino, e que se você se conecta, você realmente consegue transmitir aquilo com muito mais energia, com muito mais claridade, que as pessoas captam através do emocional, né? As pessoas aprendem, as pessoas se realizam através do emocional e não através do material. Então eu acredito nisso. Eu leio muito sobre diferentes religiões, eu leio muito sobre espiritualidade, sobre o que eu falo da essência, né, do ser humano, do masculino, do feminino, da busca pelo equilíbrio, né, de você fazer coexistir esses dois lados como pessoa. E, obviamente, eu acho que durante a minha vida eu tive que carregar mais o masculino, né? Eu acho que isso foi uma tendência grande das mulheres que começaram a ter acesso ao mundo profissional, à liderança, carregaram um pouco, né, no masculino, nessa coisa da realização, também um pouco do resultado
no curto prazo. Na busca pelo equilíbrio, qual é a sua forma para estudar e praticar? Eu, nessa busca pelo equilíbrio, eu comecei a dar realmente muita importância, muito valor para o meu lado feminino, né? E comecei a entender que também no ambiente corporativo estava tudo tão carregado do masculino que eu tinha que carregar no feminino, né? E tinha que carregar mesmo, ou seja, fazer força sobre o feminino, né? Para que esse equilíbrio também acontecesse nos ambientes onde eu estava presente, para que existisse o equilíbrio. Esse é o seu legado? Eu acho que eu vou deixar o impacto em muitas pessoas. Eu tenho tido a felicidade de receber esse feedback, né, das pessoas com as quais eu me relaciono, da minha filha, né, das pessoas que trabalharam comigo, pessoas que me buscam pedindo, como eu te falei, às vezes pedindo conselho, querendo bater um papo. É engraçado que tem algumas pessoas que trabalharam comigo aqui no Brasil, trabalharam comigo na América Online, depois foram comigo para a Amanco, hoje estão na Amanco, e elas falavam entre elas assim, que quando entravam na minha sala com um problema, ou seja pessoal, ou seja um problema da própria dinâmica do trabalho, elas saíam absolutamente assim: nossa, tá fácil resolver, né? Eu vou conseguir resolver, eu tô bem, né? E elas falavam que elas entravam na minha sala e comiam marizitos, né? Como você vai dizer, eu comi Doritos ou o que for, eu comia marizitos. E o marizitos era essa dose de energia positiva, de dizer: é possível, você vai fazer, ouvir, chorar junto, entendeu? Essa coisa de você dar o que você tem de melhor para o outro e fazer com que o outro saia melhor do que entrou, né? A mesma coisa que eu te falei no início do banheiro, né? De você ter um banheiro, quando você entrar naquele banheiro público, ele vai estar melhor do que quando você entrou. Eu acho que esse será o meu legado.